Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa reinar, pelo menos nesse momento, né, em nossos corações. O Lemos falou uma coisa no começo ali que eu acho que ele já estava adivinhando, fez um link aqui com o que eu vou trazer hoje, de que a gente não deve fazer prece somente para aqueles a quem amamos, mas principalmente para aqueles com quem temos dificuldades. Nós vamos falar do amor e do perdão, que está no capítulo 10 do Evangelho, né? Que fala do perdão das ofensas. E tem uma frase que diz assim: quantas vezes devo perdoar meu irmão, né? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E por que a gente tem que perdoar tantas vezes, né? Porque todos nós, em algum momento, somos... em alguns momentos somos aquele que faz o bem, mas daqui a pouco a gente faz alguma coisa que não está legal. E a gente, quando olha para trás, a gente não sabe do nosso passado. E nós todos necessitamos, em algum momento, de sermos perdoados. Então, como que a gente vai alcançar o perdão se a gente não tem o mesmo ato, não tem o mesmo movimento, né? É necessário que a gente modifique essa nossa forma de pensar, porque senão não acontece a nossa evolução. A gente está sempre preso com aquela mochilinha que a Nídia falou para a gente. Porque aquilo que a gente carrega de ruim, de pensamentos ruins, eu sempre digo, é igual a gente vem carregando assim, né, pesado. E isso reflete não só no nosso dia a dia, não só no nosso convívio, como vem refletir também na nossa saúde. No Evangelho também fala nas bem-aventuranças, né? Fala assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E é isso que a gente está falando. Como que eu vou receber a misericórdia? Porque quando nós estamos sofrendo, a gente fixa aquele movimento do sofrimento como se só nós sofrêssemos. O meu sofrimento é o maior de todos. Eu sempre digo que a gente deve até olhar com muito carinho o nosso sofrimento, porque o meu é o meu, independente do tamanho que ele seja. Porque eu posso olhar para o outro e ele dizer assim para mim: eu estou sofrendo por causa disso. Eu já superei aquilo ali há muito tempo, então eu digo assim: mas isso é tão bobo. Não. O teu sofrimento é o teu sofrimento, o meu sofrimento é o meu, cada um de acordo com a capacidade de lidar com essa situação. Por isso temos o esquecimento. A gente não lembra do que a gente fez, né? Mas a gente sabe, lá no nosso íntimo, no nosso instinto, a gente sabe que tem aquele passado que a gente não quer nem olhar para trás, né? Geraldo Jampolsky, que é um psiquiatra, ele diz assim, quando não conseguimos perdoar, vivemos alimentando sentimentos como mágoas, rancores. Aí damos à pessoa um poder sobre nós. Ironicamente, ao recusar seu perdão a alguém, você, na verdade, dá a essa pessoa um poder considerável sobre seu bem-estar mental e físico. Então, se a gente quer se livrar daquele com quem a gente convive, livrar, que eu digo, não é se livrar da pessoa, né? Se livrar do sentimento. Que a gente convive, tem dificuldade, a gente quer se livrar daquilo ali. Quanto mais eu tenho pensamentos negativos para aquela pessoa, mais ligada eu estou a ela. E mais poder eu estou dando a ela para que ela viva dentro de mim e o tempo inteiro me cobrando alguma coisa que de repente nem tem necessidade, né? Então, por que o estudo é importante? Né? Conhece a verdade vos libertará. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo o mecanismo desse processo, aí vai dizer assim para mim, como às vezes nos trabalhos mediúnicos os espíritos vêm, porque aqui encarnado a gente não lembra o que a gente fez, mas os desencarnados dizem assim: estás falando em perdão? Eu queria ver tu perdoar se fosse com a tua família.
aquele infeliz que entrou na minha casa e matou todo mundo na minha frente. Por isso que a gente se esquece. Por isso que Jesus é misericordioso. Então é por isso que a gente tem que ter consciência de que a gente cometeu atos que fogem ao nosso alcance e que a gente precisa perdoar para sermos perdoados dessas atitudes, porque toda atitude de amor vai cobrindo todo aquele passado de dores, né? É difícil, se a gente for analisar uma situação assim, nossa, é muito difícil. Mas o perdão, ele já está no superlativo. Eu sempre brinco que não tem perdinho, não tem perdo. Ele é perdão, ele é grande, ele é grandioso, mas é tão grandioso quanto o ato de perdoar. Perdoar é uma atitude grandiosa aos olhos de Deus, porque ali damos um passo adiante. E aí, na questão 909, né, diz assim, por que a gente se magoa? Por que a gente não perdoa? Por que a gente fica com esse rancor, com essa mágoa, com todos os sentimentos que vêm, né? Porque é um combo de sentimentos que nos adoecem. Porque temos vaidade e orgulho também. Então, esses sentimentos, eles devem ser tratados, né? Porque Jesus, se a gente disser assim, pô, Jesus perdoou todo mundo? Mas por que ele perdoou? Ele perdoou assim de graça? Não, ele alcançou esse estágio que nós todos vamos alcançar. Porque dentro do Livro dos Espíritos diz que qual o nosso guia e modelo? Jesus. Se a gente vai trilhar pelo caminho dele, nós vamos alcançar esse objetivo. Mas por que ele não se ofende? Porque ele não tem orgulho, porque ele sabe a condição de cada um. Ele olha e diz assim, tens potencial, porque eu sei o que tu vais fazer lá na frente. Cada um de nós vai estar num estágio em que não vamos mais nos ofender. Que a gente vai resolver todos esses problemas. O tempo resolve tudo, né? E a gente precisa desse tempo. O nosso caminhar é muito lento. A gente não precisa ter... E não adianta a gente ter essa pressa toda de alcançar essa evolução. Ai, eu ainda não consigo perdoar. Mas eu já consigo ter a minha consciência lúcida para dizer assim, ó, eu não vou pensar mal, eu não vou querer o mal. É o primeiro passo. Não é já chegar e já... Ai, hoje eu não vou mais odiar ninguém. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa que nos coloca em prova, né? Então não é um processo rápido. A nossa evolução não é por degrau. Degrau é uma coisa muito grande. Nós subimos uma rampazinha assim leve, sabe? Então ela demora para a gente chegar lá em cima. E a pergunta 909, ela pergunta, é a seguinte pergunta, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Porque são as nossas más inclinações que nos levam a ser teimosos, né? Aí diz que sim, que a gente poderia sempre. Frequentemente fazemos esforços muito insignificantes e são os espíritos mais evoluídos nos respondendo. É assim que eles nos veem. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, para perdoar, que é uma coisa grande, necessita um esforço grande. Não é uma atitude que a gente vai modificar de uma hora para outra, mas com o caminhar. Se a gente ocupar a nossa mente com aquilo que é importante para o dia a dia, em termos de caridade, de ocuparmos a nossa mente com o estudo, né? O Leleco estava falando ali do... Não sei se vocês conhecem ele por Leleco ou por Lemos, né? Mas... Então, ele estava falando do estudo que a Casa Espírita oferece, né? A casa onde nós viemos representar lá o Amor e Humildade do Apóstolo, nós temos os estudos sistematizados, estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Então, a gente pode se ocupar com uma coisa assim, que vai trazer o nosso discernimento
e a clareza de escolha, nós vamos estar ocupando a mente de forma que a gente vai estar esquecendo daquele que nos incomoda. Em algum momento a gente vai estar assim, leve, porque estar aqui dentro da casa espírita, a gente tem a sensação de estar blindado, de que as coisas ficaram lá fora, né? Porque ninguém sai da sua casa para ficar aqui pensando, às vezes tem, né? Aqueles que vêm acompanhado, arrastado, ficam com a cabeça lá longe. Mas quando a gente vem porque a gente quer, a gente está ouvindo o que as pessoas estão falando, a gente está ouvindo o que está sendo lido, a gente está ouvindo a palavra do outro, aquele cumprimento ali na porta, isso tudo vai mudando a nossa psicosfera, né? E qual o maior exemplo que Jesus nos trouxe em relação ao perdão? Aí nós vamos falar um pouquinho de Judas. Que coitadinho, ficou com o estigma de traidor, né? E ele nem foi o traidor do qual a gente entende como traidor propriamente dito, né? Tiago, filho de Zebedeu, e Judas estavam no entardecer conversando e Judas dizia assim para Tiago: nossa, essa conversa de Jesus, ele só conversa com gente pobre, com gente estrupiada, com gente que não vai levar ele a lugar nenhum. Ele tem que ter um discurso que toque os governantes, as pessoas que estão acima, porque ele achava que Jesus ia ser um guerreiro, que ia chegar e de repente ia aparecer uma tropa, ele ia dar o comando e a tropa ia aparecer e eles iam tomar conta de tudo, iam modificar a condição daquele momento. Por que Judas via daquele jeito? Porque como a maioria de nós ainda, a gente vive o dia a dia preocupado com as coisas da matéria, preocupado com as nossas contas, preocupado, não que a gente não tenha que ter essa preocupação, a gente tem que ter. Mas a gente não vive investindo, porque aí tem gente que está preocupada lá com a Bolsa de Valores, com os juros que estão ficando altos, com isso tudo. E onde é que está o nosso investimento na nossa vida futura? Que não é aqui. Quem é que está investindo aqui? Né? Eu estou investindo naquilo que eu vou receber quando eu retornar para a pátria espiritual, que a única pergunta que vai ser feita, não vão perguntar nada assim para nenhum de nós. Ó. Quem tu eras lá na Terra? O que tu fazias? Qual era o título? És formado em quê? Tivesse bens? Tinhas carro? Era carro do ano? Não. O que tu fizesses para com teu próximo? O que tu fizesses por ti? Qual a melhora das tuas ideias, dos teus pensamentos? Essa é a pergunta que vai ser feita. E às vezes a gente faz uma coisinha desse tamanho e ela tem um peso que coloca a balança lá em cima. Ao contrário das vezes, porque tudo que nos dá título mexe com o nosso orgulho. E aí vem as provações, né? Aí Deus dá a oportunidade da gente ter títulos para que a gente seja aprovado. O que a gente faz disso? Eu uso meu título para poder auxiliar? Ou eu uso meu título para poder me impor perante os outros? Isso tudo são as nuances, né, de estar aqui na Terra. E Judas, ele achava que a vida era aquilo ali, a matéria. Mas ele tinha uma série de coisas dentro dele que eram boas. Tanto eram que Jesus escolheu ele como um dos discípulos. E ele anunciou que ele seria traído. Então ele sabia o que ia no íntimo de cada um. Mas ele sabia da intenção de Judas. O que Judas estava se propondo naquele momento? Porque ele queria dar um impulso para que Jesus chegasse já modificando as coisas, né? E Tiago, ele disse assim, ó, que Jesus não tinha a disposição de um guerreiro e que a verdadeira revolução que se buscava era da edificação do reino de Deus nos corações dos homens. E que o reino do qual Jesus falava não era aqui.
não era esse aqui da terra. Ele era rei, mas não era rei aqui. Ele era rei para onde nós iríamos, ou ainda vamos, né, estar. Lá sim. E Judas teve um fim bem triste. Porque quando ele se dá conta do que está acontecendo, e que Jesus está sendo levado, né, para o Gólgota, para ser crucificado, ele se arrepende até não dar mais. Aí vem o arrependimento. O sentimento de arrependimento, ele é um passo para a gente começar a construir uma nova verdade, um novo momento, né? É o primeiro passo da reparação, é o arrependimento. E ele já teve ali naquele momento, porque ele pega as 30 moedas, vai lá e devolve. Mas aí já era tarde, porque eles se fizeram desentendidos e aconteceu o que aconteceu. Então eu vou botar um áudio para vocês do livro Coração e Vida, de Maria Dolores. É um poema, só para ficar diferente, ficar assim, é um áudio feito pela gente, mas é a declamação de um poema contando o que acontece nesse momento. Amor e Perdão, de Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. A Madalena fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar, na dourada invasão das flamas do nascente. Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía: Por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se-me a vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se: Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor. A pergunta indiscreta dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Donativos plebeus, tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei, e que muito amo ainda, embora visse além, a luz sempre mais linda. Sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crise de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal, para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim,
pudesse adormecer. Senhor, Interrogou Madalena. quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Eu achei interessante trazer dessa forma, porque eu acho que toca mais o coração, né? Jesus, naquele momento em que o céu se abria para ele, em que foge ao nosso entendimento os anjos, a música, tudo que envolvia a tristeza da terra se abria em alegria nos céus. O retorno do Mestre, né? Para muitos, aquela saudade de tê-lo de volta, aquela festa que se faz para aqueles que fazem jus às festas, né? E naquele momento ele se dá conta, quando ele está ainda na cruz, de que Judas está procurando, por vias do suicídio, amenizar a dor profunda de ter feito o que fez, de ter feito a má escolha e de ter se vendido por aquelas 30 moedas. Então, quando ele se encontra com Maria, ele diz que não, ele pede, né, que ela não o toque, porque como ele teve no umbral, socorrendo a Judas, e ali ele permaneceu 3 dias, vocês imaginem, quando a gente vai para um lugar assim, é como se ele tivesse ainda com as vestes sujas, impregnado daquela energia em que ele não queria passar, ele ainda estava trabalhando tudo aquilo que ele recolheu lá para amenizar o Judas, ele ainda estava trabalhando dentro dele. Então ele precisava ainda elevar o seu pensamento, estar com Deus na sua intimidade, para que isso fica tudo como lição para a gente, né? Como que a gente deve agir diante de algumas situações que a gente necessita esse tempo para ver essa limpeza do pensamento. Por que a gente vem no centro espírita? Para aliviar a nossa mente. A nossa mente é a maior causa das nossas doenças. Então ele teve esse processo e ele não queria passar nada para Maria. E aí, depois de alguns dias, eles se reencontram, ele participa de um almoço, eles puderam tocá-lo, mas naquele momento não. E olha o que é o perdão. Ele tinha acabado de passar pela dor e assim, era Jesus, a gente não sabe como é que foi a questão da dor para ele. A gente não tem noção. Mas é um ato violento, né? Foi um ato violento. E ele já sabia, ele já tinha perdoado, ele já tinha envolvido todos eles naquela energia de amor, porque ele não tinha orgulho, porque ele sabe que esse é um processo nosso de caminhar, que hoje a gente está fazendo coisa errada, mas daqui a pouco a gente está fazendo o que é certo. Tudo que é de sentimento ruim, ele tende a assumir do nosso vocabulário, digamos assim. O amor não. O amor, ele é eterno. Ele não vai se modificar. Amor é amor. A gente só vai aprender a amar de formas diferentes. A gente vai aprimorando a arte de amar. Mas ninguém vai aprimorar a arte de odiar ou a arte de não perdoar. São coisas que vão passar. São características do momento em que a gente está vivendo. Para saber o certo e o errado, o que dói e o que não dói, a gente passa por essas situações para a gente aprender. A Ivone Pereira do Amaral tem um livro que ela fala, Encontros com Jesus, capítulo 14. Ela cita que Judas, que vocês sabem que a questão do suicídio, a gente traz essa tendência, às vezes, por já ter cometido em outras vidas. Por isso que a gente tem que ter uma atenção grande com aqueles que são depressivos, tudo. E Judas, ele tinha sido...
Ele ficou descontente com o monarca numa encarnação anterior. Apoiou, deixa eu ver aqui. Ele havia sido Aitófel, o sábio conselheiro do rei Davi, em 10 a.C. Descontente com o monarca, apoiou a revolta de seu filho Absalão, que ambicionava o trono preterido por Salomão, o filho mais novo de Davi. Durante a batalha contra as forças do rei, Absalão morreu e Aitófel, temendo as consequências de sua traição, suicidou-se. Por isso ele trazia e Jesus já sabia que ele cometeria. Mas cada um estava no seu papel na hora certa, no lugar certo, porque como que Jesus ia ensinar para a gente essa lição se ele não tivesse aquele que... Porque era uma oportunidade, não é que era para ele errar, não é que era para ele fazer daquela forma, porque ninguém nasce na Terra com tu vais lá para tu te suicidar, não, ou tu vais lá para fazer uma coisa errada, não, mas Deus sabe o que vai no nosso íntimo e sabe se a gente já está pronto para aquela lição. E sabe que a gente vai errar porque a gente não está pronto ainda. Por isso que a gente não pode avaliar ninguém pelo que a gente vê. A gente não consegue avaliar o sentimento de ninguém. Jesus sabe. Deus sabe. E ele, principalmente, ele foca no nosso potencial, não no nosso defeito. E é isso que a gente tem em olhar para as pessoas. Ah, fulano é tão bonzinho, mas olha, ele é de um jeito lá na casa dele que, meu Deus do céu. Aí tu enaltece aquele defeito, sendo que a pessoa tem 10 outras qualidades. Né? É a nossa maneira de modificar o nosso pensamento. Depois dele ter passado por essa situação toda, ter ido para o umbral, ter passado lá, né, alguns 1000 anos lá lutando para se melhorar, ele veio como Joana d'Arc, no período da Guerra dos 100 Anos. Ele viria como médium para, através da mediunidade, ser orientada, né, que era a Joana d'Arc, pelas vozes espirituais e coordenar a luta dos franceses contra os invasores ingleses, evitando a dissolução do território francês. Embora tenha tido sucesso em sua tarefa, foi capturada pelos ingleses, julgada por bruxaria e condenada à morte na fogueira pelo bispo francês Pierre Courchon, em 1431, aos 19 anos. Essa encarnação foi o impulso para a grande mudança. E se nós analisarmos Judas, muitos de nós estávamos lá, tá? Já estávamos lá. Só que a gente continua patinando, né? Nos erros, nas teimosias, na falta de vontade de mudar. E Judas, num instantinho, errou grande, errou feio, resolveu correr atrás do prejuízo. Por quê? Porque ele lembra desse amor de Jesus e cada um de nós já conhece Jesus. Se a gente trouxer ele mais para perto do nosso coração, mais rápida vai ser a nossa ascensão. E sabe que a França, nesse momento em que Joana d'Arc estava lá, ele foi designado porque muitos espíritos estavam reencarnando numa condição genética diferente da época, para poder ter capacidade de modificar, de trazer algumas informações para a época, tá? Que foi a época do iluminismo. Se ele não tivesse acontecido, nós hoje não teríamos a tecnologia, todo esse lado que despontou para a nossa evolução e até mesmo para a chegada do espiritismo. Era super importante que a França não fosse invadida e era esse papel que ela tinha se proposto, né? Ele, uma hora, né? Ela depois, como mulher ainda, olha só, porque a mulher nessa época não tinha valor, e aí, principalmente com mediunidade, né? As famosas bruxas, queimadas nas fogueiras da Inquisição. Então, Humberto de Campos tem vários relatos nos livros dele sobre a chegada aqui sobre esse período de Judas. E ele ele era jornalista, ele fez uma entrevista, porque Judas, na época da Páscoa, ele costuma visitar aquela região onde tudo aconteceu. Ele vem para reflexão, para fazer uma reflexão.
Ele se senta nos lugares lá, ele reflete tudo que ele fez, todas as mudanças dele, como que nós estamos reagindo a essas situações, né? Então ele conversou com ele, né? E então ele diz assim: ao denunciar Jesus, não julgou que as coisas atingissem um fim tão lamentável. Devido ao remorso, ele escolheu o suicídio, né? E submergiu há séculos de muito tempo sentadinho na cadeira do pensamento para ver o que ele tinha feito. E nesse mesmo livro ele diz assim, ó, que é uma coisa que a gente deve pensar. Infinita é a sua misericórdia, quando ele fala, né, em relação ao mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É coisa para a gente pensar, que a gente tem trocado, né, a gente troca os valores que Jesus nos trouxe por uma festa, Ele estava falando segunda-feira, plena segunda-feira, nós aqui falando de Jesus. São poucos os que escolhem estar assim, pertinho dele. Poucos são os que escolhem estudar sobre ele, estudar as suas lições. Jesus nos perdoou e continua perdoando, né? E como nós estamos na semana do Dia das Mães, eu vou ler um poema para vocês, um outro poema, estou bem poética hoje. Acho que é porque é Dia das Mães, né? Eu vou ler uma poesia de Maria Dolores. Maria Dolores, se vocês não conhecem, vão atrás dos livros dela. Ela fala de coisas da época de Jesus como ninguém. E aí a gente se reporta para aquele período lá, e aí a gente começa a sentir a energia de Jesus pertinho da gente de uma forma bem diferente. Por isso que eu gosto das poesias, né? A poesia se chama Retrato de Mãe. Obviamente tem uma parte aqui que vocês vão ver que ele se reporta à mãe dele. Vou passar só uns minutinhos, tá? Mas a mãe dele, a mãe de Judas, ela ficou preocupada com Judas, com a situação dele. Mas ela, é lógico, ela não tinha essa noção da espiritualidade, e aqui mostra um momento dela em que ela se assusta, né, com a situação, mas ela recorreu a Maria de Nazaré, pedindo ajuda pelo filho. Mas ele não se deu conta, porque a gente só se dá conta da presença de Deus e da presença de Jesus e dos guias e de tudo isso que nos envolve de bom quando nós temos olhos de ver. Quando a gente não tem, a gente não enxerga. Pode estar Jesus aqui do meu ladinho, a gente não está vendo, porque a gente ainda não tem esse olhar e nem essa condição. Então, assim, Retrato de Mãe, do livro Momentos de Ouro, pelo Espírito Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado. Claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio,
Julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pasmo: Mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver. Ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: Por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida pela paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo, a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou a mãe de Jesus.